Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Você sabia que nenhuma tentação é diabólica? Nenhuma tentação provém do diabo? Você sabia disso? Os evangélicos costumam dizer assim: olha, o diabo está tentando você. Você está sendo tentado pelo diabo. Primeiro que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Diz Hebreus 2,14. A Bíblia diz claramente em Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado, foi destruído pela morte de Jesus. Bom, se o diabo foi aniquilado, então a tentação não pode vir dele, não pode provir dele. Por quê? Porque ele foi aniquilado, ele foi destruído. Então, da onde provém as tentações que eu passo, que você passa, que todos nós, humanos terrenos, passamos e passaremos por tentações? Mas tais tentações não são diabólicas. As tentações não provêm do diabo, e vou te mostrar na Bíblia. Veja na sua Bíblia, em 1 Coríntios 10, versículo 13. Anota na sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios 10, verso 13. O apóstolo Paulo disse: não veio sobre vós tentação senão humana. Olha lá, a Bíblia já está respondendo. Está vendo como que a Bíblia é clara? A graça de Deus, ela é clara, ela dá um perfeito entendimento. A tentação não é diabólica, a tentação não é do diabo. Tem pastores, tem bispos, tem igrejas, tem ministérios que falam: o diabo está te tentando, isso é o diabo na sua vida. Então a pessoa adultera e fala: é o diabo. A pessoa mente e fala: é o diabo. A pessoa mata alguém e fala para o delegado, para o juiz: olha, foi o diabo. Tudo isso aí é desculpa que as pessoas jogam em alguém para não assumir seus próprios erros. Veja comigo, ó. Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Coríntios 10, 13. Antes, com a tentação, que é humana, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, primeira coisa, a tentação não vem do diabo. Por quê? Hebreus 2,14, porque o diabo foi e está aniquilado, ele foi destruído pela morte de Jesus. Então a tentação não é do diabo, não é o diabo que está te tentando, isso aí é a sua carne. Na nossa carne existe um mal, que provém não do diabo, mas de Adão, porque nós temos duas naturezas: a natureza terrena e carnal, que provém de Adão, que era terreno e carnal, e a natureza espiritual e celestial, que provém de Deus. Então nós temos duas naturezas. Na natureza terrena nós somos maus, né? Na natureza terrena nós temos defeitos, imperfeições. Na natureza espiritual nós somos perfeitos, nós somos santos e irrepreensíveis, somos abençoados, somos salvos. Veja comigo também, não fecha o Coríntios 10 não, deixa o Coríntios 10 aberto. Abre em Romanos capítulo 7, um livro antes. Vamos ver o que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 7. Então você vai entender perfeitamente que não existe nenhuma tentação que venha do diabo. Então você não vai mais culpar o diabo, porque você precisa ser maduro, adulto, para assumir seus erros, né? Se você mente, se você cometeu algum problema, algum defeito, alguma imperfeição, se você cometeu alguma obra da carne, você precisa assumir. Você tem que assumir as responsabilidades. Se você matou, se você bebeu, se você ficou embriagado e discutiu com a esposa, xingou, se você ofendeu, isso não provém do diabo. Isso é uma consequência da sua carne e você tem que assumir. Segundo a Bíblia, né? Olha aqui, ó. Romanos 7, verso 18. Aqui Paulo deixa claro que a tentação não vem do diabo, né? Romanos 7, 18, Paulo disse: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Está vendo, abençoado? Na minha carne, na sua carne, na nossa carne, não habita bem algum. Não há bem na nossa carne. Lá em João 6, Jesus disse: a carne para nada presta. Uma outra versão diz: a carne para nada serve. Então,
não confie na sua carne. Como também você não pode culpar, eu matei porque foi o diabo, eu usei drogas porque foi o diabo na minha vida, eu ofendi minha mãe, eu bati no meu pai, eu xinguei, eu fiz aquilo por causa do diabo. Não, a tentação não vem do diabo. Coríntios 10, 13, a tentação é humana, é terrena, é carnal, e essas tentações se resolvem. Jesus disse, no mundo tereis tentações, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então, essas tentações, Coríntios 10, 13, são humanas, são terrenas. Por que que há tentações? Por que que nós passamos por tentações? Aqui, Romanos 7, 18, eu sei que em mim, o apóstolo Paulo falando, olha, se o apóstolo Paulo está dizendo que na carne dele não tinha bem algum, e na minha carne? E na sua então? E na nossa carne? Romanos 7,18, Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quer dizer, Paulo queria fazer o bem, mas não conseguia. Por quê? Em Gálatas 5,18, o mesmo Paulo diz que há uma luta da carne com o espírito. A carne deseja uma coisa, o espírito deseja outra. Não tem nada de diabo, não tem demônio, não tem encosto, não tem nada disso. O que tem é uma carne, filha de Adão, tem herança adâmica. Essa carne, João 6, essa carne que não presta, que para nada serve. Então, essa carne terrena e humana, ela passa por tentações terrenas e humanas. Não tem nada de espiritual na tentação, não é o diabo, não é o demônio do além, não é o encosto, é a carne, são problemas terrenos e carnais. E para concluir, veja Romanos 7 ainda, Romanos 7, verso 21. Olha o que Paulo disse em Romanos 7, 21. Depois você pode ler com mais tempo o capítulo inteiro de Romanos 7. Romanos 7, 21, Paulo disse, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está vendo, apóstolo? O mal é o mal. Mas peraí, esse mal não é o diabo. Esse mal de Romanos 7, 21 é a carne de Romanos 7, 18. Está claro ou não está claro? Olha lá, Romanos 7, 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Agora lê Romanos 7, 21. Olha lá, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Qual que é o mal que estava em Paulo? Qual que é o mal que está em mim? Qual é o mal que está em você, que está em nós? Qual que é esse mal que não sai com oração? Esse mal não sai com oração. Não adianta fazer campanha para esse mal sair, que não vai sair não. Esse mal se chama carne, que está em mim, que está em você. Essa carne imperfeita, defeituosa, essa carne cheia de imperfeições, essa carne debilitada, débil, essa carne que não tem jeito, essa carne falha, cheia de erros. Esse que é o mal que está em você, esse que é o mal que está em mim. Por isso que Paulo disse em Gálatas 6, verso 7. Gálatas 6, 7. Não erreis. Você já tem um mal que é a carne, e você está consciente que a tentação não vem do diabo. Agora você já entendeu isso. As tentações não vêm de algo espiritual. Não é Deus tentando e muito menos o diabo. Coríntios 10, 13. Tentação humana. Então, Gálatas 6, 7. Não erreis. Tudo que o homem plantar, isto mesmo ele colherá. Gálatas 6, 8. O que plantar na sua carne, da carne colherá corrupção. Então não tem nada de diabo, não tem encosto, não tem preto velho, não tem entidade, não joga culpa em ninguém. Gálatas 6, 7. Não erreis. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas 6, 8. O que plantar na carne, da carne colherá as consequências. Sofrerá as consequências da carne. Ora, você vê que uma pessoa, quando ele mata alguém, para onde que ele vai? Ele vai para a praia, passear e ficar deitado na praia tomando sol? Não, se ele mata alguém, para onde que ele vai? Para a cadeia, para a prisão. Por quê? O que ele planta na carne, ele colhe na carne. Seja inteligente, abençoado. Esse negócio de diabo, de demônio, de encosto, isso aí não existe. Não, existe sim, o bispo disse.
É interessante, por que diante do juiz não tem diabo, não tem demônio? Por que lá dentro do fórum, na audiência, diante do juiz, do excelentíssimo, por que lá o diabo não manifesta? Por que o diabo não manifesta diante de um delegado? O bispo fala assim, o diabo está aqui. Por que o diabo não manifesta diante do juiz? Sabe por que não manifesta? Porque o juiz fala assim, não tem diabo coisa nenhuma, deixa de ser sem vergonha, vai trabalhar, deixa de ser vagabundo. Então até o juiz da terra sabe que não tem nada de espiritual, são coisas carnais e terrenas. Segundo a graça de Deus, eu declaro você com este perfeito entendimento, para a glória de Deus. Assista de novo, e Deus vai te fazer entender melhor. Amém, abençoado?